Agora esta chamada está sendo gravada. Amém, amados. Vou compartilhar aqui a nossa slide. Todo mundo consegue ver? Sim. Show. Glória a Deus, amados. Então vamos iniciar, né, para a gente não atrasar muito, né? Então, amados, nossa última aula, né, sobre chamado e propósito. Se alguém tiver com a dúvida acumulada aí das outras aulas, né, e quiser trazer para a gente no final da aula também, lembrando, amados, fiquem à vontade para poder tirar dúvida, levantar a mão e falar, ou se quiser deixar para o momento final também, vocês fiquem à vontade, tá? Que a ideia é para a gente, né, ter essa interação mesmo. E aí, amados, eu vou só relembrando aqui, todas as aulas, eu estava esperando fechar o ciclo das aulas, todas elas são gravadas, então se alguém perdeu alguma das aulas, nós vamos postar todas elas, né, e enviar o link, tudo certinho. Né, dessa vez a gente não foi mandando um de cada vez, porque no começo tinha a questão do acesso lá ao YouTube da igreja e que a gente conseguiu depois. Aí eu achei melhor nós juntarmos tudo para poder enviar. E vamos enviar também todos os materiais, tá? Todos os nossos slides que nós fizemos, nós vamos enviar, tá bom? Então, amados, né, nós estamos aí fechando esse ciclo, né? Nós falamos sobre chamado, vocação, propósito, dons, talentos, ministérios e hoje nós vamos falar sobre os serviços. E aí, amados, depois de hoje, não tem desculpa, tem que trabalhar para o Senhor, tá? Aqui ninguém vai ficar sem opção. Todos nós temos um lugar na Igreja de Cristo, todos nós temos um local para aplicarmos nossos dons, nossos talentos, aquilo que o Senhor nos confiou, né? Ele nos oportuniza porque há muitos locais para poder nós trabalharmos para Ele, né? Fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, amados? Então, a ideia da aula de hoje é mostrar que a igreja ela não vive apenas dos 5 ministérios, como nós falamos. Os 5 ministérios são apenas as ferramentas que Deus usa para que a igreja possa crescer e desenvolver e para que ela possa realizar a obra que ela precisa fazer, né? Então, a ideia dos 5 ministérios é essa, né? Então, todos nós, temos uma missão a cumprir dentro da Igreja de Cristo, né? Todos nós temos um local, todos nós somos membros uns dos outros e cada um com sua responsabilidade, tá, amados? Então, nós estamos estudando isso tudo e nós vimos ao longo dessas aulas que nós precisamos encontrar em Deus qual que é o nosso local. E uma forma de encontrar é fazendo, é caminhando. Ah, eu não tenho certeza, não tenho convicção. Fique em paz, vai fazendo. Vai caminhando que o Senhor vai falando. Né? O Senhor ele vai ministrando e vai cooperando para nos conduzir ao local onde devemos chegar. Né? E nós passamos por tudo, por todas essas etapas, né, que nós falamos sobre o chamado, que é ser filho, falamos sobre a vocação, que é ser igreja, e viver o propósito de Deus, que é fazer a vontade do Pai. E dentro dessa vontade, parte da vontade do Pai, é que nós vivamos o serviço a Ele, trabalhemos para Ele, para que nós possamos, né, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade, como a gente falou na aula passada, a continuação do texto, viver essa vontade, ela não é simplesmente viver de forma individual. A continuação do texto é viver em corpo. Então, fazer a vontade do Pai e viver essa boa, agradável e perfeita vontade do Pai é servir a igreja de Cristo. Amém, amados? Então, isso faz parte desse propósito, que é o telema de Deus para nós, aquilo que ele desejou para nós, né? E aí,
aula passada nós falamos sobre os dons ministeriais, né, os 5 dons ministeriais, como nós falamos, são pessoas capacitadas para estruturar a igreja como um todo, né? E nós vimos que há uma sequência, uma sequência não no nível de importância, mas no nível de sequência mesmo, um depois do outro, necessário para a construção, assim como um edifício, né, é feito em etapas, em camadas, né, o corpo de Cristo ele cresce também em etapas, em níveis, vai se desenvolvendo pouco a pouco, e os 5 ministérios de desenvolvimento. E esse desenvolvimento é para um fim. Qual fim? Que o serviço seja feito, a obra de Deus seja realizada. Amém, amados? Não só com os 5 ministérios, mas com os dons de serviço, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, né? Que são, nos textos que nós lemos, né, e vamos reler hoje, são esses que estão aí na tela, né? Socorros, né? Governo, a assistência, né, ou o serviço, a exortação e os financiadores. Então, nós vamos ver que, em conjunto com os ministérios, os serviços é que fazem com que a obra de Deus avance, né, que o reino de Deus cresça e avance, né? Então, nós temos esses dons de serviço. E lembrando, né, que qual que é o objetivo disso tudo? Para que a igreja cresça, ou seja, internamente, e para que ela expanda, ou seja, externamente, ela avance, né? Então, nós temos esses dons, tanto ministeriais quanto de serviço, com esses objetivos, interno, para o próprio corpo, e externo, né, para fora, para avançar. Então, essa é uma das... essas seriam os objetivos principais dos dons ministeriais de serviço. Então, amados, como nós falamos, né, a representação desses dons ministeriais de serviço está na mão, né, um ótimo exemplo, a mão, né, nós falamos que cada dedo representa um ministério e a sua atuação, mas o objetivo final da mão é aqui a parte central, que é o serviço, que é onde a carga realmente é sustentada, é levada, né? A mão, ela representa isso, o trabalho, né? O serviço a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a palma da mão, que é o serviço a Deus. E aí, nós precisamos voltar lá para Romanos 12, de 4 a 8, para nós vermos quais são esses dons de serviço. E aí nós vamos perceber que cada dom de serviço, ele tem junto com ele uma característica, um adjetivo. Ou seja, as pessoas que trabalham dentro de cada um desses dons, eles possuem atributos e características próprias para fazer aquilo, né? E aí nós vamos entender melhor com outros textos e com vários exemplos da palavra, como que essas coisas funcionam e como que a nossa igreja funciona diante disso, né? E preparando a aula, refletindo, né, eu pude enxergar com clareza como nós, de forma natural, a Igreja Fornalha, né, especificamente a nossa igreja local, ela anda debaixo desses dons. E é maravilhoso ver como essas coisas realmente funcionam de forma coordenada e como isso é saudável para o corpo de Cristo, e como isso realmente faz com que a igreja funcione realmente, né? E cumpra o seu propósito na sua geografia, né? No nosso caso aqui em Vila Velha, né? E as outras igrejas espalhadas nas demais cidades, né? Porque não há, a igreja global, a noiva de Cristo, ela é feita por igrejas locais, né? Se a gente pensar, né, e voltar lá em Atos dos Apóstolos, né, e a mensagem de Paulo, ele fala da igreja, da noiva, né, o corpo de Cristo, mas ele sempre se comunica e fala com as igrejas locais. Então, as igrejas locais são o sustentáculo disso, né, e é onde a coisa realmente acontece, né. Mas vamos ler o texto, né, para a gente
entender com mais clareza. Então, olha só, Romanos 12, de 4 a 8 fala, né? Pois assim, como um só corpo, temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, não têm a mesma atuação, né? Então, cada um tem uma característica, uma habilidade, uma responsabilidade diferente. E aí, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Então, como nós falamos na aula passada, né, membros uns dos outros quer dizer que a atuação ela é interligada, é conectada, né? Não há como fazer nada sozinho. Eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim, né? É algo coordenado e em conjunto para que a coisa funcione realmente. Perdão, eu vi que a Roberta mandou aqui uma coisa no chat. Tem uma apresentação com slide. Não está aparecendo, não? Para mim, Não. tá. Para mim, não. Só tá assim, LBD. Aquele símbolo da LBD. Na tela. Não, para mim tá aparecendo. Ué, para mim, não. Vê Tá se lá, você não agora fixou aí, lá Roberto. foi. Hã? Vê se você não fixou a imagem do Renato, aí fica aparecendo a dele. Ele tá apresentando sim, tem mais gente no chat que falou que tá vendo. Como é que eu faço para... Ah, agora tá. Agora tá? Agora tá vendo. Agora tá vendo. Obrigada. Nada, maravilha. Então, amados, né, como nós estamos falando, né, nós somos membros uns dos outros, e aí agora o apóstolo Paulo ele vai descrever essas funções, né, esses membros, né, como eles vão atuar, né, ele cita alguns dons ministeriais, mas aqui nós vemos também um foco nos dons de serviço, que é o que nós vamos falar hoje. Então, novamente, né, a gente precisa deixar isso muito claro. Amados, não há de verdade, e isso precisa estar no nosso coração, não há posição melhor. Precisamos de todos. E como eu citei na aula passada, a casa ela não é feita só com a base, com o fundamento, não só com as colunas. Ela é feita com o telhado, com o piso, com as paredes, enfim, né? O edifício de Cristo, que é a igreja, ela é formada por tudo isso. Obviamente que para que as outras coisas existam, é necessário primeiro o fundamento. Por isso que a gente mostrou na aula passada, primeiro o fundamento estabelecido pelos apóstolos, depois, né, nós temos, vamos dizer assim, as colunas, que são os outros ministérios, que dão sustentação para que as demais coisas aconteçam. Mas, se tiver só o fundamento e as colunas, cadê a casa? Não tem casa. Então, todos são importantes e necessários. Não há um melhor e um pior. Todos juntos formam uma única casa, um único corpo, né? Isso é muito importante para que não haja no nosso coração essa questão, né, de que, graças a Deus, a nossa igreja, eu acho que ela é bem vacinada com isso, mas a gente sempre tem que estar vigiando, né? Para nunca entrar no nosso coração o sentimento de inferioridade ou de soberba para aqueles que ocupam alguma que fazem parte de algum ministério mais específico, né? Ou seja, nós precisamos todos trabalhar com o entendimento de que precisamos de todos, né? Nós somos um só corpo, ninguém faz nada sozinho, né? E aí é interessante que esse texto de Paulo, ele vai misturando, né? Ele não coloca na sequência. Ele fala primeiro sobre profecia, depois fala dom de serviço, depois ele fala sobre o ensino, aí ele fala sobre a exortação, depois ele fala sobre o quem preside, o quem governa, que é algo extremamente importante, mas está todo mundo junto, interligado, né? Mas vamos continuar o texto, né, para a gente ver com calma. Ó, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem um dom da profecia, que exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem um dom do serviço, o exerça servindo. Quem o ensina, ensinando ou se dedicando ao ensino, né? Quem o dá exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside ou o que governa, com diligência. Aquele que exerce misericórdia, com alegria. Então, amados,
vemos aqui uma unidade nos serviços, e como nós estávamos falando, nós temos esses dons de serviço atrelados a características necessárias para que esse serviço, né, vamos dizer assim, esse trabalho ocorra de forma correta, né, e saudável e conforme o Senhor deseja. E aí nós vamos passar um por um, vamos ver exemplos, né, vamos falar de vários textos que apontam e mostram qual que é o ensinamento correto de cada um desses dons e como eles atuam na nossa igreja, na igreja como um todo, né, como deveria ser conforme a palavra do Senhor. Então, vamos começar primeiro com os socorros, né, que nós temos dois textos, né, nós temos 1 Coríntios 12, 28, que também fala sobre os socorros, e o que nós acabamos de ler, Romanos 12, 8, que fala sobre aqueles que exercem misericórdia, né, então, esse dom de serviço é o mesmo, tá? O lá de 1 Coríntios 12, 28, que é o de socorro, e o que exerce misericórdia em Romanos 12, 8. Então, olha só, a primeira palavra lá de 1 Coríntios 12, 28, é essa palavra em grego, antilepsis, né? Ela deriva do grego dessa palavra que vocês estão vendo, que significa ajudar, apoiar, né? Dar apoio, dar assistência, auxiliar alguém, prestar ajuda, né? E a outra palavra, a palavra misericórdia, né? Aquele que exerce misericórdia, vem da palavra eleo, né? Não sei como se pronuncia, mas que ela significa literalmente misericórdia e compaixão, né? Ou seja, a pessoa que demonstra misericórdia e compaixão com outras pessoas, diante de uma dificuldade, diante de uma necessidade. Ou seja, aquela pessoa que presta socorro, né? Então a gente pensa, né? O que é um socorro? Está acontecendo algo ali na sua frente e você não pode ficar parado, você tem que prestar ajuda, auxílio. Então, nós vemos que não é algo tão contínuo, mas é algo assim, como posso dizer, é algo que a pessoa é impulsionada para fazer aquilo de forma fervorosa, aquilo está no coração dela. Eu acredito que alguns de vocês devem conhecer alguns irmãos que são assim, que são pessoas realmente prestativas, não só no sentido de serviço, mas que quando elas veem o sofrimento do irmão, e aí a gente precisa entender isso, o socorro é mediante o sofrimento de outro. A pessoa ela se coloca no lugar do outro e ela vai se propor a ajudar, e ela vai estar ali presente para socorrer o irmão. Essa é a ideia. E eu creio que muitos de vocês conhecem irmãos que têm esse dom, e você vê que é um dom, da pessoa, aquilo move ela, né? E a gente vai citar alguns exemplos. Mas eu queria primeiro falar com vocês alguns textos, mostrando primeiro como Jesus, ele, né, em todos os evangelhos, ele apresenta ele manifesta esse dom, né? Está muito atrelado também com os dons espirituais, e lembrando mais uma vez, como nós já aprendemos, né, os dons ministeriais e os dons de serviços, eles trabalham em conjunto com os dons espirituais, né? Ou seja, os dons espirituais se manifestam diante do serviço. E lembrando, amados, não é só nos 5 ministérios, aqui também, claramente, tanto o fruto do Espírito, quanto os dons espirituais. Amém? Então, olha só, quando a gente vai lá para Mateus 15, 21, 28, é muito bonito ver como o Senhor, ele tira de dentro da mulher de Tiro, da região de Tiro, a mulher cananeia, né? Uma atitude de fé mediante o desespero dela. E o Senhor, ele faz isso para poder ensinar, né? A gente sabe que tudo foi para o ensino. No primeiro momento, né, o Senhor, ele parece até um pouco arrogante, mas ele traz o ensino porque a ideia inicial, né, que Cristo veio para os judeus, mas que, mediante a fé, isso tudo se expandiu também para os gentios, no caso nós, né? Então, Mateus 15, 21 a 28, e lembrando que o texto de Mateus foi escrito para judeus, a ideia do texto é justamente mostrar que
diante da graça e da fé, o muro de separação entre gentios e entre judeus e gentios caiu, né? Diante da misericórdia e da necessidade, né? Enfim, vamos ler o texto para deixar mais claro isso, né? Então, ó, Jesus partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia. Né? Então, aqui é aqui é a posição da pessoa que clama, que ela precisa, ela está desesperada, né? E aí ela fala: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então, os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Então, amados, eu peguei esse texto para mostrar justamente isso. A pessoa clamando por compaixão e pedindo socorro, né? E aí o que acontece com o Senhor? Ele, movido de compaixão, que é o sentimento que é gerado pelos que trabalham nesse dom de socorro, é gerado no coração dela. Ó, ele tornou a responder, né? Continuou falando com ela, e ele fala, né? Jesus, diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita como queres. E a partir daquele momento a filha ficou curada. Então, amados, eu peguei esse texto para mostrar a característica das pessoas que precisam, né? E o texto de Mateus 20, 29 a 34 é na mesma ideia. Pessoas clamando pelo Senhor, pedindo compaixão e misericórdia, e Cristo, movido de compaixão, né, os abençoou, estava ali presente e operou a cura ali, a necessidade que a pessoa precisava, né, naquele momento. Só que nós precisamos, então, aprendendo com Cristo essas características, nós precisamos ver como que isso aconteceu na igreja primitiva para trazer para os nossos dias. E aí nós temos alguns exemplos que são muito bons para mostrar justamente essa necessidade, tanto em relação às pessoas que precisam de um atendimento enfermas, pessoas que estão enfermas, e tem alguém ali para socorrê-las, quanto pessoas que estão passando por necessidade mesmo, né? Passando fome, passando necessidade financeira. E tem uma pessoa que está ali para socorrer. E aí nós temos o exemplo da irmã Tábita, né? Ó, havia em Jope uma discípula por nome Tábita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, ou seja, assistência, né, para aqueles que precisavam. E aí, amados, a irmã Tabita, né, o Dorcas, ela morreu e o apóstolo Pedro foi lá ressuscitá-la, né, e a igreja se alegrou muito, porque era uma discípula muito amada, justamente porque ela estava ali cumprindo os dons e serviços que o Senhor propôs a ela, né? Olha só, fala que ela era notável pelas boas obras, né? E aí, quando nós vamos lá para Filipenses, nós vemos o exemplo da igreja dando assistência ao apóstolo Paulo, diante da necessidade, né? O apóstolo Paulo passou por viagens, assim, terríveis, né? Que ele mesmo fala, né? E que ele passou por tudo, né? Por fome, por escassez, por nudez, mas também, né, recebeu abundância, como ele mesmo fala nesse texto, mas diante da necessidade, havia os irmãos ali para darem o suporte, socorrê-lo, suprir o que ele precisava. Então, ó, entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Vós mesmos bem sabeis, filipenses, que no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja teve contato comigo. E aqui é interessante, tá falando do início da pregação, possivelmente pela fama de Paulo, né? Que era o perseguidor, muitas pessoas desconfiavam ainda, né? O apóstolo Paulo, ele teve que defender o seu apostolado, porque muitos desconfiavam, né? Então, é possível que o apóstolo Paulo tenha ficado realmente de mãos abanando e pregando o evangelho mesmo assim, e apenas a igreja de Filipe atendeu, né? E aí, continuando, né? Nenhuma igreja teve contato comigo em relação de dar
e receber, senão vós somente. Já em Macedônica, em Tessalônica, perdão, mais uma vez vós me enviaste com que suprir as minhas necessidades. Não que eu busque presentes, e que busco o que busco é o fruto que se acredite em vossa conta. Agora tenho tudo em abundância, tenho de sobra. Então, amados, aquele que supre a necessidade, ele não simplesmente ele para, supre a necessidade, tá bom, e ele esquece. Não, são pessoas que realmente continuam ali socorrendo, realmente são pessoas que estão à disposição, né? E aqui nós temos o exemplo ao ponto de dar em abundância, né? Sobejar. Né? Agora tenho tudo em abundância, tenho de sobra, depois de ter recebido de Epafrodito o que veio de vós, perfume de suave odor, sacrifício aceito e agradável a Deus. Então, amados, é entender que o nosso serviço, olha só como o apóstolo Paulo ele faz uma comparação com um sacrifício que chega a Deus, é adoração ao Senhor fazer isso, né? É um ato de amor. Então, por isso que chega diante do Pai como sacrifício aceito e agradável a Deus, que é uma das vontades do Pai, né? Ele quer se alegrar conosco e fazer esse tipo de coisa agrada o coração de Deus, né? E aí, olha só, o apóstolo Paulo, cheio de gratidão, né? Ele fala: o meu Deus proverá magnificamente todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. Então, há uma troca diante disso. Então, é lindo ver como deveria ser, né? E nós precisamos clamar e pedir ao Senhor esse coração realmente que deseja suprir as necessidades. E lembrando, né? Todos os dons e talentos foram repartidos em certa medida com todos nós, né? Então, isso aqui não é específico para um irmão. Nós sabemos que tem irmãos que realmente são movidos, né? Tem algo diferente em relação ao socorro, mas todos nós podemos participar disso, né? Amém, amados? Glória a Deus? Amém. Amém. Qualquer dúvida, podem mandar lá no chat ou abrir o microfone e falar. Amém. Glória a Deus. Então, amados, resumindo, né, a gente pode entender, são pessoas que se dedicam e estão de prontidão. É essa a questão. A pessoa de madrugada, o irmão ficou doente, você pode ligar para ela que ela vai estar lá no hospital em 10 minutos, né? Tem uns irmãos que são assim, estão lá do seu lado, né? E nós vemos como isso realmente é a pessoa que dá suporte e ampara aquele que está aflito, né? Com pessoas doentes ou que estão passando por necessidade, né? Então, nós vemos essa característica principalmente relacionada a isso. Pessoas que precisam de apoio porque estão doentes, acamadas, não conseguem, não podem, né, estão impossibilitadas de fazer algo. Então, o irmão vai lá, suprir essa necessidade, está lá como alguém que vai dar o suporte, socorrer, dar assistência, e também aqueles que estão passando por alguma necessidade, né? Literalmente socorrer e ajudar aqueles que precisam, né? E aí nós vemos que a característica principal citada no texto de Romanos é a alegria. Então, a pessoa, ela faz isso sem peso, ela realmente, ela exerce a misericórdia, ou seja, ela se coloca no lugar daquela pessoa, e quando ela faz isso, esse ato é movido por alegria. Isso é muito interessante, porque é diante, olha só, é o contraponto, diante diante da necessidade, a pessoa provavelmente ela vai estar triste, né, porque ela está doente, ela está cabisbaixa, e aquele que supra essa necessidade, ele vai exercer aquilo com alegria, ou seja, ela vai transbordar a alegria dela para outra pessoa, para suprir também emocionalmente o que a pessoa está precisando, né? Então, é um fruto do Espírito, a gente sabe, alegria, gozo, paz, né? Então, essa pessoa, ela transporta isso para aquele que precisa, né? Então, são pessoas que exercem misericórdia, se colocam no lugar do outro. E aí, lá na igreja, nós vemos claramente duas atuações muito claras com isso, que é o Ministério de Justiça e o Instituto Estrelar, né? Então, são dois ministérios ali que estão atuando justamente nesse dom de serviço de socorro. Amém, amados? Glória a Deus.
Muito bem. Glória a Deus. Vamos agora para o governo. Esse aqui é um ponto importante, tá? E hoje nós vamos entender um pouco melhor tanto essa parte do governo quanto da parte da diaconia, né? Que lugar eles ocupam no corpo de Cristo, né? Então, a palavra governo, né? Nós temos duas palavras, a palavra governo mesmo e a palavra presidir, né? Que preside, que é de Romanos 12:8, e o de governo, que é lá em 1 Coríntios 12:28. Então, a primeira palavra é kubernetes, né? E, amado, só um minutinho. Chegou alguém aqui em casa. Só um minuto, tá? É porque o Malu tá com um bebê ali, tá com o Miguel. Minutinho, tá, amados? Paciência aí. Quem quiser mandar pergunta, minutinho. Vai lá, mano. Fica em paz. Você abriu a outra câmera em vez de fechar a sua. Pronto, amados, voltei. Vamos lá. Onde que eu parei? Estava falando sobre governo, né? Ai, meu Deus, vou ter que passar um monte aqui. Então, amados, olha só, a questão do governo, o que nós podemos entender? Então, olha só, a palavra, né, que é lá de 1 Coríntios 12:28, ela vem derivada da palavra grega que significa guiar ou governar mesmo, né, estar à frente, guiar um corpo de pessoas, né, um grupo de pessoas. E aí está relacionado à administração e à liderança, né? E a outra palavra, né, proisteme, que significa aquele que preside, né, ela vem da palavra de ficar de pé, aquele que está em pé, na posição de liderança, né? Essa seria a ideia dessa palavra, né? Então, ela significaria, né, o significado dela seria liderar, gerenciar, governar e cuidar, né, gerir as coisas. Então, as duas palavras, né, significam o mesmo dom, no final das contas, né? Governo, né, estar à frente. E aí, amados, o que nós vemos aqui? Aqui já é algo um pouco mais específico, e aí nós vamos precisar ler alguns textos para trazer clareza sobre isso, tá? Então, olha só. Primeiro, qual que é a necessidade do governo, da liderança, né? Ter alguém à frente, né? Ou um grupo de pessoas que estejam na frente, conduzindo a igreja local. Então, Provérbios 11:14, ele fala: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos a segurança. Então, aqui nós estamos falando aqui conselheiros, né? Ou seja, um grupo de pessoas que tomam decisões. Então, esse dom, ele é importantíssimo para manter a igreja de pé e funcionando, né? Essa é a ideia básica, né? Então, olha só, Hebreus 13:17 fala o seguinte: obedecei àqueles que vos governam, aqueles que estão à frente, né? E sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. Então, aqui, amados, já vem esse dom de serviço, que é o de governo, ele já vem com um peso de responsabilidade maior, né? E lembrando, como o pastor Fernando sempre fala, né, e a gente frequentemente cita isso, né? Todos nós somos iguais e importantes, mas temos responsabilidades diferentes. E aí, olha só, por que a questão da responsabilidade? Porque eles deverão prestar
conta. E aqui o negócio aperta um pouco mais. Então, nós temos aqui que não é algo para qualquer um, realmente não é. É um dom específico vindo da parte de Deus para governar a igreja. E aí, amados, nós vamos ver tanto a ideia do governo quanto a ideia da diaconia. Nós vamos fazer a diferença de cargo e encargo, que a gente já falou, né? Nós temos o encargo, todos nós, mas o cargo, ou seja, a posição de responsabilidade, de novo, a posição de responsabilidade, ela é atrelada à imposição de mãos. Tanto o presbitério quanto a diaconia. E nós vamos entender melhor um pouco isso, tá? Mas olha só, então, nós temos essa posição de governo, né, que tem uma responsabilidade maior, eles velam pelas nossas almas e eles vão prestar contas. Então, um cargo de responsabilidade mesmo dentro da igreja, um cargo mesmo, tá, amados? E como nós vimos, é necessário, tá? E aí, quando a gente vai lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, fala: e suplicamos a vós, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós. Né? E os trabalhos aqui vem da ideia de diaconia, tá? E que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Então, amados, aqui está falando também de uma posição nossa diante daqueles que têm esse cargo de responsabilidade, para a gente facilitar a vida deles. Basicamente isso, tá? Mas é importante, então, isso, e isso é tão importante que o apóstolo Paulo, ele lá em 1 Timóteo 3, ele dá um checklist de características necessárias para que a pessoa assuma esse cargo, porque a responsabilidade é muito grande. E aí, 1 Timóteo 3, 4 a 5, ele fala: e que governe bem a própria casa. Esse texto, né, ele continua mais para trás, fala várias características e atributos daquele que almeja o episcopado, né? Então, nós vamos ver que o governo, ele está atrelado aos pastores da igreja e ao presbitério, tá? Que são pessoas capacitadas e têm as características necessárias para poder assumir o governo da igreja e estar à frente para tomar decisões. Então, lembrando que a ideia do governo aqui é isso, é a tomada de decisão, né? Que vai fazer bem para todos, né? Que é o melhor para todos, né? Então, por isso que é um cargo de responsabilidade, não pode ser de qualquer forma, e a pessoa precisa realmente estar capacitada e ter características próprias para isso, né? Então, olha só, e que, ou seja, aquele que almeja o episcopado, né, que é o texto de 1 Timóteo 3, ele precisa governar bem a própria casa, que é o teste, né, inicial, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E aí é interessante como que o apóstolo Paulo ele argumenta diante disso, ó, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, né? Então, aquele que não passa pelo primeiro teste de governar bem a própria casa, ele não vai poder comandar e governar, estar à frente de uma família muito maior que é a igreja local, né? São vários irmãos, né? Então, essa pessoa precisa ter essa característica. Então, como nós falamos, 1 Timóteo 3 deixa claro que esse governo está relacionado ao presbitério da igreja. E aí vem 1 Timóteo 5,17, que fala: os presbíteros que exercem bem a presidência, né? Então, como falei, né, aquele que preside, são dignos de dupla remuneração. Alguns textos falam de dupla honra, né? Aqui, amados, para vocês perceberem a ideia do cargo mesmo, né? Então, são pessoas que são dedicadas praticamente exclusivamente para estar à frente ali da igreja. Então, elas são dignas de remuneração. Aqui a palavra remuneração, a palavra grega timé, significa valor,
valor financeiro mesmo, tá? Então, são pessoas que elas têm sim o direito de receber por estar realizando esse serviço para Deus, né? Ou seja, ser sustentado pela igreja, tá, amados? Então, aqui está um texto claro sobre isso, e se nós lermos o versículo 18 desse texto, fala que o trabalhador é digno do seu salário. É esse texto que fala sobre isso, tá? Então, aqueles que presidem, né, e que se dedicam exclusivamente para estar à frente da igreja para tomar as decisões, eles realmente eles são dignos de receber remuneração. E aí, amados, o texto continua e fala, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Então, nós vemos aqui a posição, por exemplo, de pastores que ministram a palavra e a instrução. Mas observem que o texto está querendo mostrar também que o presbitério não é formado apenas por esses. Né? Ele cita sobretudo, mas isso quer dizer que tem aqueles que não exercem isso, a questão da palavra e da instrução. Ou seja, tem presbíteros e pastores, né, ou seja, a parte do governo que estão sim relacionados à pregação, à exortação, né, à exposição da palavra e ao ensino, e tem aqueles que não, que estão ali realmente para a tomada de decisão, tá? E aí, continuando em outros textos, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo lá para Tito, né? Aí olha só o que ele fala, né? Eu te deixei em Creta para cuidares da organização. Então, tá aí a ideia básica do governo, dele organizar, né? Colocar as coisas em ordem. E, ao mesmo tempo, para que constitua os presbíteros. Então, aqui nós vemos Tito na posição de bispo. Bispo, na palavra, o que significa? Bispo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no sentido de supervisor, tá? Então, ele gere, né, outras pessoas, né? Essa é a ideia do governo. E aí, apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5, 1 a 4, fala, aos presbíteros que estão entre vós, exorto eu que sou presbítero como eles. Então, o apóstolo Pedro, ele era apóstolo, mas ele também era presbítero, na posição de que ele estava à frente na tomada das decisões, assim como Tiago, João, que é o apóstolo Paulo, ele até cita-os de exemplo, falando que eles eram colunas da igreja primitiva, nesse sentido de que eles estavam ali na frente tomando as decisões, né? E tenha testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Então ele está dando exemplo disso, o exemplo de si mesmo. E aí ele fala, apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância. Então, observe, amados, a gente citou o texto anterior falando sobre recursos e que eles são dignos de receber, mas o coração deles não devem estar voltados para isso, claramente, né? Para torpe ganância. Ali é um serviço, mas para poder atuar da melhor forma possível, aqueles que estão à frente, eles não precisam, eles não podem estar preocupados com a família vai ficar sem assistência, sem recurso. Então, a ideia da igreja sustentar aqueles que estão à frente é justamente para que eles possam exercer o chamado deles com excelência, né? E com o coração correto diante de Deus, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte. Ou seja, entender que eles estão cuidando, velando das pessoas, e que essas pessoas não pertencem a ele. Ele não é um patrão-chefe, né? Mas ele é uma pessoa que está gerenciando aquelas pessoas, né? Está cuidando delas. E aí, olha a responsabilidade. Eles precisam ser modelos do rebanho. Então, aqueles que estão à frente, eles precisam ter características e atributos, por isso que 1 Timóteo 3 vem com essa descrição, porque eles são referência para a igreja, né? As pessoas
devem olhar para essas pessoas e quererem se comportar de igual forma, né? Então, essa é a ideia. E aí fala sobre o pastoreio, né? Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessíveis da glória, né? Ou seja, a recompensa desse trabalho, né? E aí, amados, para linkar com o próximo que nós vamos falar, observem que o apóstolo Paulo, aos Filipenses, olha só o que ele fala. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Então, o apóstolo Paulo está querendo falar sobre a organização da igreja, aqueles que estão responsáveis pela organização da igreja. Então, nós temos aqueles que estão no governo, só que esses que estão no governo, eles precisam de pessoas que o auxiliem, né, que seja uma extensão deles no serviço para que a coisa funcione. E aí vem o papel dos diáconos, tá? Que é o entendimento que nós temos lá na igreja. Tá? E nós vamos falar um pouco mais sobre os diáconos, tá? Amém, amados? Então, olha só para encerrar aqui, então nós vemos que são pessoas dotadas e capacitadas para gerir e administrar projetos e pessoas, né? Projetos do reino de Deus mesmo, né? Pessoas que são responsáveis para tomar decisões. E qual a característica principal que o texto nos apresenta? Com diligência, com cuidado, sabendo o que está fazendo, né? Então, com conhecimento. E aí vem a ideia da experiência. Então, são pessoas com experiência de vida. Por isso que a palavra chama presbíteros. A palavra presbítero, na verdade, ela está associada a anciãos, que no contexto da época eram as pessoas com mais experiência de vida. Então, eles são as melhores pessoas para poderem tomar as decisões. E lá na igreja a gente tem um exemplo claro do presbítero Roseilton, né? É um homem né, que todos nós temos ele como referência, né? E, né, rasgar elogios aqui para ele é pouco, porque ele realmente é um homem de Deus na posição e com as características necessárias para tomar decisões. Então, o pastor Fernando, junto com o presbítero Roseilton, por exemplo, e os demais presbíteros, são aqueles que, lá na nossa igreja local, são os responsáveis pelas tomadas de decisões, né? E, como eu falei com vocês, né, pastores presbíteros, né, nesse sentido de ancião, aquele que tem mais experiência, né, aquele que sabe como lidar com as coisas, né, diante das necessidades, daquilo que tem que ser feito, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido físico mesmo, de recursos, enfim, literalmente essa parte administrativa da igreja, né? E nós temos também a palavra do bispo, né, que, como eu falei com vocês, é no sentido de supervisão, supervisor. E, como eu falei com vocês, né, uma posição de alta responsabilidade dentro da igreja. Amém, amados? Alguma dúvida? Amém. Amém? Podemos seguir, então? Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, amados, nós vamos agora para o dom de assistência ou de serviço, que vem da palavra diaconia, né? Diaconia lá de 1 Coríntios 12, 28. Mas essa palavra, ela é derivada da palavra diáconos, que significa servo ou ministro, aquele que trabalha, a pessoa que realiza um serviço, um ofício, ou que dá apoio, suporte, né? E a palavra diáconos, né, ela vem de outra palavra, diaconel, que significa servir ou ministrar, né? Então, é um ministro, no sentido daquele que serve, um garçom, né? A posição de diácono é um garçom, aquele que serve, que executa um serviço, dado a responsabilidade dele, a pessoa que está ali para cumprir uma determinada tarefa. Essa é a ideia do serviço. E aí, amados, a diaconia como cargo dentro da igreja, não o encargo, nós vamos fazer essa diferença. Nós temos o encargo, que muitos podem fazer, nós temos o cargo de diaconia, como nós falamos, que é uma extensão do presbitério, né, da questão do serviço, do governo da igreja, tá? Então, nós vamos fazer essas duas diferenças, mas aquilo. O diácono, ele está realizando um dom de serviço. Ou seja, o dom de serviço é maior
e a diaconia, o corpo de diaconia, está inserida nesse dom maior de serviço, tá? Então, ó, nós vemos aqui, primeiramente, o dom de serviço mais geral, que eu queria apresentar para vocês. Então, todos nós, estamos nessa posição de serviço, de cumprir uma tarefa que tem que ser feita, tá? E aí depois nós vamos falar um pouquinho mais específico sobre os diáconos, né? Então, olha só, Romanos 16, de 1 a 12, o apóstolo Paulo, ele cita várias pessoas, e ele vai falando de algumas pessoas mais específicos que fala sobre serviço, né? Que realizam um trabalho, né? Que se esmeram em alguma coisa para fazer a igreja funcionar, né? Então, a gente pode entender que tem o governo, né, que tomam as decisões, e tem as pessoas que executam. E aí que vem a ideia da diaconia, tá? Mas vamos lá, ó. Então, Romanos 16, vamos ler alguns versículos, cita algumas pessoas, ó, recomendo-vos a Febe, nossa irmã, que é serva da igreja, serva que é diaconia, que está em Secreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos, então ela está ali servindo, trabalhando, e também de mim. E aí continua mais para frente, no versículo 6, ele fala, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai também Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, o qual muito trabalhou no Senhor. Então, pessoas que estão trabalhando ali, né, colocando as capacidades dela para cumprir tarefas, cumprir necessidades que a igreja demanda, tá? E aí nós vamos ver dois exemplos que são interessantes, né? Nós vemos aqui, 1 Coríntios 16, 15 e 16, também cita outra família, né? A família de Stefanas, né, que são devotos ao serviço dos santos. Tende, pois, deferência para com as pessoas de tal valor e para com todos que colaboram, e olha só, e se afadigam na mesma obra. Então, amados, a igreja primitiva, ela precisava de muitas coisas. Ela precisava de pessoas para comprar o alimento, pessoas que precisavam dar assistência aos ministros, pessoas para servir a mesa, dar assistência, né, aos pobres, às viúvas, enfim, aos órfãos. Então, nós vemos ali uma dinâmica dentro da igreja primitiva que necessitava dessas pessoas que estavam ali para suprir as necessidades. E aí um exemplo muito interessante é Tíquico, né? Olha só que o apóstolo Paulo cita 2 vezes esse irmão. Ó, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E depois ele fala também, lá em Efésios 6, 21 a 22, e para que saibais também a meu respeito, o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. O ministro aqui é diácono, tá? A palavra diaconia, né? Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então, amados, o que o Tíquico fazia? Ele era o garoto de recados. Só que naquela época, amados, isso era o auge da comunicação. A comunicação era feita por esses emissários, aqueles que transportavam as cartas. Isso não era um serviço fácil. Eram pessoas que se deslocavam quilômetros, né, chuva, sol, enfim, para encontrar pessoas, né, e transmitir o recado. Então, amados, parece algo simples, alguém que está levando a carta, mas não era. Era necessário esse irmão. Se não tivesse esse irmão, nós não teríamos as cartas de Paulo nos dias de hoje. Então, olha a importância desse serviço para Deus. E nos dias de hoje, nós temos a comunicação. O Ministério de Comunicação é um exemplo de serviço extremamente necessário para que a palavra de Deus seja propagada, né? Então, os irmãos que estão lá na técnica, né, que estão fazendo as artes, estão usando as redes sociais, enfim, a comunicação ali é um serviço necessário para a igreja, né? E é muito bom ver isso. E aí, depois nós vemos já o encargo, como nós falamos, da diaconia, né, lá Atos 6, 1 a 3, né, os apóstolos não podiam
né, deixar, né, de comunicar a palavra e para poder servir as mesas. Então foram levantados homens, 7 homens, os 7 diáconos, que ficaram encarregados. Então, olha só, já é um cargo mais específico, uma extensão dos apóstolos para um serviço específico, né? E aí, 1 Timóteo 3, 8 a 13, descreve as características do corpo diaconal. E aí observem que 1 Timóteo 3, ele primeiro fala dos presbíteros e depois ele segue falando dos diáconos. E aí a gente vai lá para aquele texto de Filipenses, que fala em conjunto dos bispos e diáconos, ou seja, é um corpo unido para que as coisas funcionem, aqueles que tomam decisão e aqueles que executam essas decisões, que foi o que aconteceu em Atos 6, né? Houve uma decisão dos que presidem, ali no caso, né, apóstolo Pedro ali como presbítero e apóstolo, tomou uma decisão, os diáconos foram lá para executar. Então essa é a ideia, né? E aí, né, fala as características, depois vocês leem lá, né? E são características até muito similares, bem próximas a dos bispos e presbíteros, né? E fala, né? Pois aqueles que exercem bem o diaconato, ou seja, já que já é um cargo na igreja, né? Conquistam para si mesmo um posto de honra, bem como muita intrepidez fundamentada na fé em Cristo Jesus. Ou seja, amados, o Senhor ele incentiva, né? Ou seja, todos aqueles que estão com o coração aberto e buscam o Senhor ele quer conceder isso, porque é bênção, amados, é bênção servir. Lembra que o corpo de Cristo, a base é o serviço. Então, se dedicar no serviço e estar nesse local com responsabilidade, com uma responsabilidade maior, sim, mas é para a glória do Senhor. Então, o Senhor ele é galardoador daqueles que o amam e que querem servir a igreja. Então, estar neste lugar é uma bênção, mas precisamos lembrar que há uma responsabilidade. Então, para a gente fechar aqui a ideia da assistência e o serviço, né? Então, são pessoas que são capacitadas para dar suporte e resolver demandas que surgem no meio do povo, no povo de Deus. São aqueles que fazem a máquina funcionar. São os operários da obra de Deus, né? Nesse sentido. E aí observem que a principal característica, em algumas traduções, vem a palavra dedicação. Então, são as pessoas que se esforçam, né? O texto aqui anterior fala pessoas que se afadigam, se desgastam para cumprir esses serviços, para suprir a demanda física mesmo da igreja, tá? E aí, como nós falamos, há a diferença do encargo do serviço e o cargo da diaconia, como nós falamos, que é uma extensão do governo da igreja. E aí, lá na igreja, nós temos exemplo tanto do dom de serviço, quanto, obviamente, né, do corpo diaconal. Mas lá na igreja nós temos a zeladoria, o ministério de faxina, a comunicação, como eu citei como exemplo. Então, são pessoas que estão cumprindo a demanda da igreja fisicamente, e é necessário, é importantíssimo, como eu falei com vocês, o exemplo da comunicação. E da mesma forma, a zeladoria e a faxina, amados, não tem culto, não tem culto sem esses irmãos. Sem aqueles que se desgastam para que nos bastidores as coisas estejam organizadas, para que aqueles que se achegarem para receber a palavra possam estar bem, né? Para que tudo esteja estruturado, para que o Senhor opere. Então, nós vemos aqui a necessidade desses irmãos, né? Amém, amados? Glória a Deus. Alguma dúvida aqui, nesse ponto? Estão comigo ainda? Dormiram? Misericórdia. Dorme não, irmão. Estamos aqui, Renato. Amém, obrigado. Mas amém, glória a Deus. Então, amados, estamos caminhando para o fim, né, para a gente abrir para as perguntas e para as dúvidas. E agora são tons um pouco mais diretos, né? O próximo são dos financiadores, né, aqueles que exercem, doam, né, literalmente, recursos para a igreja, tá? E a palavra lá do texto, ela vem da palavra metadidome, que significa
aquele que dá, né? Significa conceder depois. O significado é compartilhar, que ele transmite e dá. E aí observem só que a literalidade dessa palavra, do grego, ela significa: eu ofereço por meio de troca, ofereço para que uma mudança de propriedade seja produzida. O que significa isso, amados? Troca comercial. Então, essa palavra aqui usada, ela é realmente no sentido de recurso financeiro, troca comercial. Tá? Então, é compartilhar, é transmitir bens e recursos para a igreja, para suprir as demandas da igreja. E aí, ó, tem alguns textos que usam essa palavra. Lá em Efésios 4:28 fala: o que furtava, não furte mais, mas trabalhe, né, com as suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha, ou seja, tenha recurso financeiro para partilhar. Essa palavra partilhar é a palavra do grego que nós acabamos de ler, com os que tiver necessidade, ou seja, para a demanda que a igreja precisa. E aí Lucas 8:3 cita mulheres que eram mantenedoras do ministério de Cristo, né, e dos apóstolos. Ó, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens, né? Ou seja, eram doadoras de recursos financeiros para manter a obra, né? E aí nós vemos outro exemplo, que foi diante de uma demanda da igreja, que tem um pouco a ver com socorro, mas o movimento que a igreja fez foi muito em cima dessa questão de fornecer recursos financeiros, que foi quando a igreja de Jerusalém começou a passar por fome, né? E nós vemos essa parte em esse acontecimento da fome da igreja de Jerusalém, a coleta que o apóstolo Paulo faz em várias partes do Novo Testamento, né? Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, lá em Atos, aparece com uma certa frequência esse momento importante. E aí, por que aqui está atrelado a esse dom de financiar? Porque foi um projeto muito grande, né? Então, são pessoas que financiaram esse projeto da igreja. Então, olha só, irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então, o apóstolo Paulo dando o exemplo da igreja da Macedônia para a igreja de Corinto. Em meio às muitas tribulações que as puseram à prova, a sua copiosa alegria e a sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Aqui é um ponto importante, porque aqueles que têm esse dom de financiar, a principal característica é a liberalidade, tá? E aí a gente vai voltar nesse ponto. Ó, dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos seus meios, com toda a espontaneidade, com viva insistência, nos rogaram a graça de tomar parte nesse serviço em proveito dos santos. Então, amados, isso é o coração daquele que quer doar para a igreja com recursos. Esse é o coração da pessoa voltada para isso. Ultrapassando mesmo as nossas esperanças, deram-se primeiramente ao Senhor. Então, é aquela questão do coração. A pessoa entrega primeiro o coração ao Senhor e o bolso dela, né, o recurso financeiro dela é só uma consequência do que está no interior dela. Então, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, essas pessoas são os mantenedores da igreja e dos projetos, seus projetos, das demandas da igreja. São financiadores do reino, são pessoas que entenderam a necessidade do recurso financeiro. Então, o pastor, ele fala, é um texto da palavra, né, tudo eu esqueci a palavra, tudo responde ao dinheiro. Então, precisa dessas pessoas, né? Então, são pessoas que suprem as demandas com recurso, repartindo o seu ganho para sustentar a obra de Deus. E aí, como eu falei, a principal característica é liberalidade, singeleza. A palavra também pode ser traduzida como generosidade, simplicidade, ou seja, sem peso. Pessoa com coração livre, aberto, com liberalidade para poder doar. E aí nós temos lá na igreja, né, os ofertantes, e aqui não tem a ver com dízimos, tá, amados? Dízimo é uma obrigação. Aqui nós estamos falando de ofertantes, aqueles que dão além, né, que entendem que precisam financiar a obra de Deus. E aí e também o exemplo daqueles que, né, financiam
o Instituto Estelar, que é um exemplo lá, um braço lá da nossa igreja. E por último, nós temos o Ministério de Exortação, aqueles que exortam, que vem da palavra parakaleo, que significa ao lado, chamar ao lado. Vem da origem dessa palavra, né? A junção dessas duas palavras aí em grego. E qual que é o significado? É a pessoa que convoca, que convida, implora, admoesta, né? Exorta, conforta, encoraja e consola. Tudo isso está atrelado à exortação, tá? Aqueles que usam palavras para convidar, chamar a atenção, implorar, né? Tem muito a ver com isso de implorar mesmo, de admoestar, ensinar e encorajar aqueles que precisam. E aí nós vamos ler alguns textos que vão trazer essas características muito claramente. Ó, nós, aí 1 Tessalonicenses 5,14 fala, nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, ou seja, é chamar a atenção mesmo daqueles que estão fora do prumo, estão se comportando de forma errada, né? Então são pessoas que chamam a atenção. Lá na igreja eu lembro Cristiano, presbítero, o pastor Cristiano, né? O pastor Gilson também, era da exortação mesmo, chamar a atenção quem estava errado, né? Quem lembra dessa época sabe, é bênção, botava o povo na linha. Ó, consoleis, tudo isso aqui é exortação, tá, amados? Admoestar aqueles que estão, né, meio vacilantes, consolar o de pouco ânimo, os desanimados, né, e sustentar os fracos, né, reavivar, chamar a pessoa mesmo, né, botar ela de pé, animá-la, né, aqueles que estão fracos, né, e sejais pacientes para com todos os homens. Então, é nesse sentido a exortação, né, é aquele que consola também, né, que aí é o texto de Atos 15, 30, 32, né, fala sobre o consolo, a exortação e o fortalecimento. São pessoas que fortalecem os outros e que consolam aqueles que precisam, né? E aí, outro texto, que aí é apóstolo Paulo falando com Timóteo, olha só o que ele fala. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, essa palavra insta é instigar também, né? Também vem desse dom de exortação. Quer seja em momento oportuno ou não. Corrige, correção, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então essas são características relacionadas à exortação. E aí, amados, aqui entra um ministério muito importante, que é o louvor. Porque o louvor é uma ferramenta que trabalha tudo isso: exortação, consolo e fortalecimento. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram louvores que em momentos te reanimaram, te fortaleceram, te consolaram, né, te corrigiram. Então, amados, o Ministério de Louvor, ele é usado para isso também. Então, são pessoas que falam, mas aqueles que cantam e louvam ao Senhor com hinos também fazem parte desse serviço, né, de exortação. E aonde tem isso? Lá em Colossenses 3, 15 e 17 fala: e a paz de Deus domina em vossos corações, para o qual também foste chamados em um só corpo. Então está falando aqui da unidade da igreja. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então aqui são ferramentas que trabalham a exortação, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. E aí, amados, então, para a gente encerrar aqui, né, então nós vimos que a exortação, né, as pessoas que usam e sabem manejar as palavras para chamar atenção, corrigir, animar, consolar os irmãos. Então, normalmente são pessoas que já passaram
por isso, por essa experiência de vida, e conseguem transmitir com sabedoria aos irmãos palavras que vão realmente exortá-las, né? Tanto para corrigir quanto para consolar, né? Então são pessoas experientes e que com a palavra de sabedoria, com o dom de sabedoria, vão ajudar os irmãos, né? Para saírem dessa situação que eles se encontram, né? Então é um serviço, um dom que tira as pessoas de um lugar ruim a partir da palavra, né? Então, e a principal característica, é interessante que fala, a principal característica é que aquele que exorta, exortando. É a característica que o apóstolo Paulo fala para essas pessoas. O que significa isso, né? São as pessoas que atuam na exortação, ou seja, elas não se omitem, elas vão realmente, diante da situação que o irmão se encontra, elas vão lá e não vão se omitir, vão falar mesmo, vão exortar, vão consolar, vão admoestar o irmão, corrigir, elas não vão se omitir, elas vão falar, né? E aí, como eu falei, né, os louvores é uma ferramenta poderosa para transmitir essa mensagem de exortação que nós já falamos. Obviamente, né, que os pastores eles trabalham com isso, líderes de PG também, né, são exemplos de pessoas que vão exortar, e lembrando, tá, amados, não é direcionar as pessoas, tá, não é dar opiniões, é consolar, tá ali do lado para ajudar, exortar, consolar, corrigir, né, e como nós falamos, o Ministério de Louvor se enquadra também nesse dom de serviço. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, para a gente fechar, eu queria dar um exemplo de como o corpo de Cristo funciona, todo mundo junto, interligado. Se a gente for lá em Atos 11, 27 a 30, nós temos um exemplo muito lindo. Eu vi esse texto hoje e eu falei, eu preciso levar esse texto porque ele mostra a coesão e o trabalho conjunto da igreja. Então, olha só, falando novamente sobre a questão da fome lá em Jerusalém. Naqueles dias desceram alguns profetas. Então, nós vemos aqui o ministério profético. De Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, o profeta Ágabo, dava a entender pelo Espírito, ou seja, boca de Deus, né, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo mundo. Então, nós vemos o ministério profético atuando, qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, os discípulos, ou seja, os irmãos da igreja, né, cada um conforme suas posses, aí vem a parte dos financiadores, resolveram enviar socorro, então o ministério de socorro, ou seja, aqueles que vão suprir a necessidade, aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-os aos presbíteros, ou seja, aqueles que governam, tomaram a decisão e fizeram que enviaram os apóstolos, Barnabé e Saulo, por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, amados, nós vemos aqui o trabalho conjunto de todos os dons ministeriais e de serviço atuando juntos aqui para suprir a necessidade da igreja. E aí, amados, a nossa posição diante disso, tudo que nós estudamos, para a gente fechar a nossa aula, mas a gente precisa lembrar tudo que nós estudamos, né? Falamos sobre os chamado, propósito, vocação, agora os dons, né? Tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais de serviço. Nós precisamos, diante disso tudo, nos posicionar. Né, nós já temos o entendimento, né, nós precisamos compreender a necessidade de viver tudo isso, né? E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso, e eu queria ler só 2 textos para a gente finalizar, sobre o apóstolo Paulo, que ele nos ensina diante desse entendimento. Então, olha só, o apóstolo Paulo, ele se coloca numa posição de que ele não tem opção, ele tem que fazer. Amados, nós precisamos viver para o corpo de Cristo, para trabalhar para o Senhor. Desgastar as nossas vidas para Ele e para a igreja. Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Porque, embora eu anuncie um evangelho, ou seja, o apóstolo Paulo ele sabia que ele era um evangelista, né? Nesse ponto aqui. Né? Eu anuncio o evangelho.
Não tenho de me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Amados, há uma responsabilidade em nossas mãos. Deus, ele tem a sua vontade para nossas vidas, um propósito, mas esse propósito deve ser cumprido. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, ai de mim se não pregar o evangelho, trazendo para nós, ai de mim se eu não cumprir aquilo que eu tenho que o Senhor colocou nas minhas mãos. E aí ele dá o exemplo, porque se faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, galardão, amados. O Senhor, o nosso trabalho, o nosso serviço, ele não é à toa. Nós estamos juntando tesouros para a eternidade. Nós estamos depositando aqui e nós vamos fazer a retirada daquilo que está sendo contado lá na eternidade, para sempre. Essa é a nossa recompensa. Nós estamos depositando os materiais aqui agora, com o nosso serviço, o nosso salário. Nós estamos depositando na conta celestial. E lá na eternidade, o Senhor ele vai pegar essa conta para produzir a nossa recompensa, o nosso galardão, aquilo que nós estamos construindo. Então, nós depositamos aqui com o nosso serviço e nós receberemos a conta lá na eternidade diante dele. Essa é a ideia do galardão. Mas se, contra a minha vontade, uma incumbência do evangelho me é confiada, qual é a minha recompensa, então? Verdadeiramente, eu pregando o evangelho, eu posso fazer o evangelho de Cristo sem cobrar, para não abusar do meu poder no evangelho. Aí ele dá um exemplo, né, de uma posição, mas por quê? Olha o interesse do apóstolo Paulo. Diante do entendimento que vai ter uma recompensa e que ele vai ter que fazer mesmo, não tem jeito, amado. A gente precisa fazer, não tem muita opção. E já que é para fazer, vamos fazer com boa vontade, vamos fazer de todo o coração, com amor, com alegria, cheios do fruto, transbordando do amor do Senhor, para quê? Para a gente receber a recompensa, porque aí o apóstolo Paulo ele completa, porque embora eu seja livre de todos os homens, mas fiz-me servo de todos para eu poder ganhar mais, receber mais ainda. E no caso aqui, ganhar mais, o apóstolo Paulo ele ainda fala que é ganhar mais vidas, ou seja, tudo está pautado no amor pela igreja de Cristo. E aí no final da nossa vida, com senso de propósito cumprido, nós vamos poder falar igual o apóstolo Paulo. E esse texto, amados, esse texto enche meu coração. Esse texto é maravilhoso demais. O apóstolo Paulo, no fim da vida dele, sabendo já que ele ia morrer, olha só o que ele fala, amados, esse texto é maravilhoso demais. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A profundidade de Paulo com Deus é tanta que ele já sabia o momento que ele ia morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, completei aquilo que foi proposto para mim, e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça já me está guardada, ou seja, a nossa recompensa. E, amados, nós vamos receber das mãos do próprio Senhor. Eu acho que maior que o galardão é receber dele. Nós estaremos diante do nosso Senhor para receber a recompensa que nós nem merecíamos, porque tudo veio dele. É maravilhoso demais. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, amados, lembrar que tudo que nós fazemos é para preparar a vinda do Senhor. E aqueles que amam ao Senhor, que amam a sua vinda, vão querer trabalhar para poder receber das mãos dele o galardão que já está sendo preparado para nós. Amém, amados? Glória a Deus. Muita coisa, eu li muitos textos, mas era para fundamentar e deixar muito claro. E aí, amados, não tem desculpa. Vocês viram aqui, a gente se encaixa em alguma dessas coisas, né? Então, amados, que o Senhor trabalhe no coração de cada um de vocês. Quem tem dúvida, que o Senhor, em nome de Jesus, se revele e se mostre para aquilo que você precisa fazer para Ele. E não tenha medo. Se você não sabe, vai fazendo, vai caminhando, vai trabalhando. Vai fazendo que o Senhor, Ele vai trabalhar, vai cooperar dentro de você a vontade que Ele tem para você, para cada um de nós. Então é fazendo, que aí nós vamos descobrindo, né? Nós vamos desbravando aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, amados, nossa última aula,
fiquem à vontade, abra o microfone, perguntas, dúvidas, observações, tudo que vocês quiserem. Fiquem à vontade, amados. Amém. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá um pouquinho fraquinho, Roberto. Vou tirar o fone, só um minuto. Tá bom. Melhorou? Melhorou bastante. Só assim, pergunta, né? Vamos falar que seja uma pergunta. É porque você estava falando, Renato, sobre essa questão do... Eu tenho pensado muito nas pessoas que ainda não... Falar assim, não se encontraram, né? Quer falar, mas eu não sei, né? Qual que é o meu propósito, eu não sei qual que é o meu dom, meu talento. Aí você falou sobre experimentar, né? Sobre fazer. Sim. Caminhar pelos ministérios, para assim se encontrar, né? Mas eu li um livro uma vez, eu não vou me lembrar se tem muitos anos, e isso me marcou, que o autor ele falava sobre a gente perceber em nós, ou até mesmo outras pessoas, né? Porque aprendi isso com o pastor Fernando, melhor, com mais clareza, foi a questão da igreja reconhecer, né? Talvez a pessoa ela ainda está meio assim perdida, não sabe o que fazer, onde ela se encaixa, mas observar, eu não sei se seria, né, um ponto, um dos pontos também dentro desse andar pelos ministérios, conhecer os ministérios, fazer, né, servir. Ela perceber nela dons e talentos, porque Deus ele nos deu dons e talentos, habilidades para a gente exercer algumas funções, até dentro do próprio corpo de Cristo. Isso seria, por exemplo, uma forma da pessoa se encontrar, por exemplo, eu sei fazer isso aqui bem, eu ouço o pastor Fernando falar sobre isso, e às vezes eu fico um pouco assim, né? Como achar o equilíbrio dentro disso, porque não é o que você quer fazer, é o que Deus te chamou para fazer, mas existe dentro de nós, eu não sei se, né, acontece com vocês também, comigo acontece muito, o meu coração ele se inclina para algumas coisas, ele queima para algumas coisas e eu desejo fazer aquilo, é um desejo do meu coração. Seria então, vamos ver se eu consigo fazer a pergunta, né, de forma clara. Seria então uma forma de a pessoa se encontrar ou né, estar num lugar que ela foi chamada, olhando para as suas habilidades ou para aquilo que ela gosta de fazer ou aquilo que ela faz bem, seria uma das formas dela saber de fato para que ela foi chamada? Deu para entender minha pergunta? Entendi, não, com certeza. Na verdade, quando a gente falou sobre, acho que foi sobre vocação, aula sobre vocação, a gente citou essa linha, porque eu entendo a dúvida que a questão é isso, né? Fazer o que eu quero e fazer o que precisa ser feito. Mas, na verdade, é uma junção das duas coisas, né? Porque as capacidades que nós recebemos do Senhor, eles apontam para uma direção de que realmente é por esse caminho. Então, eu tomo o meu exemplo, né? Eu lembro quando eu fui conversar com o pastor Fernando, lá no comecinho, né, quando a gente começou a caminhar junto, aí ele falou, e Renato, o que você faz? Eu dou aula, pastor. Dou aula, só dava aula de matemática. Assim, conhecia desde pequeno, eu já tinha a questão das aulas, né? Lembro na escola bíblica, nas igrejas, eu sempre respondia, sempre fui muito interessado e tal. E aí comecei a dar aula e foi surgindo mesmo isso. E eu fico muito feliz porque agradecer ao Senhor mesmo que eu consegui ver com nitidez, baseado nessas características, nessas facilidades, vamos dizer assim, que eu já tinha, esse caminho do ensino, né? E era confirmado externamente, né? Na família, os meus alunos mesmo, né? Assim, tudo que eu pegava para explicar, vamos dizer assim, dava certo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Malu, por exemplo. Malu não sabe, não tirou a carteira ainda, mas eu ensinei ela a dirigir.
seja, e ela falou que foi ótimo, eu ensinei outras pessoas a dirigir o carro, ou seja, é um negócio meio que natural transmitir alguma coisa para mim, né? Então, só para tomar meu exemplo, né? Mas o ponto é que a questão é, por exemplo, o pastor Fernando, ele fala que ele era muito tímido, né? Que normalmente é uma característica que não combina muito com alguém que vai, né, ser eloquente na palavra, um pastor, né, ou uma pessoa, um pregador, né? Ou seja, provavelmente no fundo ele não queria, mas ele tinha aquela aptidão. Então a questão, né, de a pessoa se encontrar mesmo, às vezes ela não querendo, ela vai encontrar esses dons e talentos. Eu acho que é essa a questão, né? Às vezes a vontade dela olha para aquilo, poxa, não estou muito afim daquilo, mas quando ela pega para fazer, o negócio fica maravilhoso, encaixa perfeito e os outros reconhecem. É essa questão também dos de fora reconhecerem e a pessoa mesmo ela perceber, realmente, esse caminho foi muito bom, mesmo ela não querendo antes, né? E só que tem um outro ponto da pessoa querer e ela insistir naquilo e sendo perceptível que ela não foi chamada para aquilo. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí o melhor é encaixar as duas coisas. O que precisa ser feito com os dons, os talentos, as facilidades e habilidades que você já possui. É um indicativo disso, né? Eu acho que esse é o ponto. Fez sentido? Não, fez muito sentido e, assim, trouxe muita clareza também, porque às vezes a pessoa, falo por mim mesma, né? Uhum, Eu sou muito tímida para falar em público, né? uhum, E, assim, nossa, para mim, primeira vez que eu tive que falar em público, ou quando eu, né, era do Ministério de Louvor, ministrar assim, uma canção sozinha, foi uhum, muito difícil para mim. Assim, meu cunhado, que na época a gente ministrava junto, ele me ajudou muito nisso. Porque ele uhum. sempre falava assim: hoje você vai cantar uma música sozinha. E eu falava: não, hoje não. Tá entendendo? E aí Deus falou assim: Roberta, eu te chamei para fazer isso, mas você precisa vencer a sua timidez. Isso Você aí. precisa vencer o seu medo. E assim, e teve um dia que eu falei: tá bom, Deus, eu vou, mesmo tremendo. E eu tremia tanto, mas gente, é tanto. Mas eu fui fazendo aquilo, rompendo com o meu medo, sabe? Para fazer aquilo que Deus tinha proposto no meu coração. Sim. Então, acho que é um pouco isso, né? Às vezes não é fazer o que você quer, mas às vezes você quer fazer, mas você tem barreiras que Uhum. precisam ser vencidas para você estar naquele lugar que Deus te chamou. Talvez a timidez, o medo, a vergonha, Sim. vencer a si mesmo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Perfeito. É por isso que é importante a busca e a intimidade com o Espírito Santo, porque é que nem você falou, o Espírito Santo falou com você claramente o que tem que ser feito, entendeu? E você vai rompendo. Eu acho que a questão, de novo, é a intenção do coração, porque tem pessoas que querem estar numa posição, mas a intenção do coração dela é ruim. Essa é a questão que eu acho que é o que o pastor fala. A pessoa quer fazer aquilo que ela não foi chamada para fazer, porque a intenção do coração dela é estar por exemplo, num lugar de destaque, ou, enfim, a intenção do coração, né? Aí, o seu exemplo aí é bom que é isso, você meio que tá fugindo, mas a intenção do coração é o quê? É louvar o Senhor, e você tem que ir, entendeu? Não tem que fazer. É, por exemplo, pessoas que são chamadas para o evangelismo, às vezes fica com vergonha, acha que não vai conseguir, irmão, tem que fazer. Se aquilo, eu acho que um ponto que chama atenção é que quando a pessoa olha aquilo, e aquilo chama muito a atenção dela, tipo assim, aquela coisa assim incomoda ela demais, né? Vou dar o exemplo do evangelismo, tipo, a pessoa vê, ou o exemplo que a gente falou do socorro, pô, a pessoa vê a pessoa necessitada e aquilo rasga o coração dela. E às vezes ela foge daquilo. Mas o rasgar do coração, às vezes é o Espírito Santo comunicando para ela, é pra você fazer isso. Ela não quer fazer, mas tem que fazer, né? Então é o Espírito Santo comunicando conosco o que precisa ser feito, né? Através de nós. Eu acho que esse ponto é importante. Sim, ficou bem claro. E eu tenho, não é uma, acho que nem é uma pergunta, assim, é só, talvez seja, né? Porque onde você falou da exortação, eu Uhum. estava vendo um profeta na minha frente, por exemplo, né? Quando você foi falando as características, Uhum. nossa, o profeta, então, ele tem esse dom, esse serviço, né? Não sei, dom, Tem, está dentro sim. dos dons. Tá dando É, os dons.
é sobre isso. Então, assim, vi um profeta na minha frente. Então, o dom de exortação é isso, né? Ele E sim, é isso. tem É, aí. é porque é que nem eu falei. Apóstolo Pedro, ele era apóstolo e ele era presbítero. O dom de serviço, o serviço de governar a igreja, administrar a igreja. É, o outro exemplo, o Filipe, ele era evangelista e era diácono, né? Você tem aí o profeta, e aí o profeta, ele atua na exortação, né? Então, é tudo junto, e aí mistura junto o quê? Os dons espirituais, é tudo junto mesmo, porque você pega, por exemplo, o texto que fala sobre os profetas, fala justamente exortação, consolação e exortação, consolação e edificação, ou tem outra palavra que eu esqueci, são três que é do dom de serviço de exortação, entendeu? É tudo junto mesmo, né? O Senhor vai concedendo, igual, vamos dar um exemplo lá na igreja, o pastor Fernando, o pastor é pastor, tá na parte da administração, flui no movimento, no Ministério Apostólico, do envio, enfim, né, nós vemos isso claramente. E outros irmãos, o apóstolo Paulo, mestre, evangelista e apóstolo, tudo junto. Né? A gente separa para ser didático, mas a atuação do Espírito Santo é conjunta, né? Tudo junto. Eu entendo dessa forma. Aliás, a palavra afirma isso, porque a gente vai pegando os textos e vai vendo claramente isso. Timóteo era pastor, mas ele foi ungido presbítero, e ele também era evangelista, que fala, faz o papel de evangelista. Então, a questão da separação é a atuação mesmo, né? É a questão de como aquele dom tá atuando, mas em conjunto com os outros. Entendi. A gente não está limitado, né? A gente De jeito nenhum. tá, mas a gente vai descobrindo também, né? Igual você falou, quando a gente vai servindo, a gente às vezes vê em algum ministério e fala, nossa, eu sei fazer isso. Eu faço isso bem, eu nem sabia, né? Então a gente não está limitado a uma coisa só. Sim, como nós falamos, a maturidade a maturidade espiritual é o Espírito Santo te capacitando para mais. Sim. Você se torna mais capaz, que ele foi trabalhando em você, porque você alcançou uma maturidade maior, para fazer mais coisas. O Senhor vai dando mais responsabilidades, e aí, junto com isso, mais capacidades, né? Sim. Agora, para encerrar, tá? A última pergunta. Eu queria ter falado sobre isso as aulas passadas, mas eu acabei não falando, mas eu lembrei hoje de novo. É o texto de Salmo 139, que me chama muita atenção, quando ele fala, né, que todos os nossos dias, todos os meus dias já foram escritos. Uhum. Dentro desse texto, qual seria a nossa, como a gente poderia orar, né, porque eu me preocupo muito com isso. Às vezes eu fico, Deus tem meus dias escritos, como eu posso viver isso? Óbvio que a gente não vai viver de forma plena, tudo, né? Igualzinho, porque a gente é limitado, a gente vive nesse mundo, a gente, né? Em distância, enfim, vários aspectos. Mas é um texto que me chama muita atenção e é um texto que eu sempre oro e eu falo, Deus, o Senhor tem meus dias escritos, né? Então eu quero entender, eu quero viver esses dias. Qual seria, assim, a forma ou uma oração, né, dentro desse versículo específico, que a gente poderia estar mais alinhado com a vontade de Deus. Dentro de chamados, de propósito, de vocação, né, que tu tá escrito. Como que você enxerga esse texto? Então, acho que tem muito a ver com a aula de hoje, justamente porque todos os meus dias, né, fala desse telema de Deus, que é essa vontade de Deus que você está falando. E viver esse telema viver essa vontade, né? Por isso que fala, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita, né? Aquilo que foi escrito por ele, vontade de Deus, né? Isso se vive no corpo, realmente servindo. Então, eu acredito que o nosso papel é de intimidade e de serviço para alcançar esse lugar. Se a gente não servir, não trabalhar, a gente não chega nesse lugar. Porque é interessante que tem esse texto falando, que mostra essa telema,
E tem um outro texto, que aí tem a ver, que é Salmo 189, que eu tenho até separado aqui. Ó, os teus olhos me viram substância uniforme, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. A gente precisa lembrar que o Senhor, ele trabalha e coopera conosco, com seus filhos, né? Todas as coisas concorrem para o bem, todas as coisas concorrem, fala que é Deus trabalhando. Então, a nossa vida, nós estamos vivendo, quando nós amamos ao Senhor, nós estamos caminhando nessa direção. E dentro dessa caminhada, conforme nós vamos fazendo, né, conhecendo ao Senhor, a questão é conhecer, buscar e trabalhar, e viver para Ele, né? Porque é a partir disso que Ele vai moldando em nós essa vontade, né? Ele vai nos conduzindo. E aí, quando a gente vai lá para Salmo 56:8, e aí esses textos têm a ver com o galardão, a recompensa, que nós vamos ver depois, fala bem assim, ó, tu contas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Aí fala de novo de uma escrita no teu livro. A palavra aqui, tu contas vem de contabilidade, contar mesmo, né? Então, é um registro que está sendo feito. Então, é realmente aquilo que o pastor fala. Tem um livro que o Senhor, ele estabeleceu a vontade dele para nós, o desejo, que conforme, como filhos, nós caminhamos, o Senhor, ele vai nos conduzindo nessa direção. E conforme nós vamos conduzindo nessa direção, vai sendo contado, contabilizado o que está sendo feito, né? E aí será comparado no futuro, que é o que o pastor fala. Então, viver isso é realmente viver esse chamado. Se nós não vivermos esse chamado, a gente não vai bater a conta, né? E para isso, aí é o texto de Romanos, que é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a continuação é justamente viver o corpo de Cristo. Então, é seguir esse caminho mesmo, né? E para isso a gente precisa de intimidade, busca mesmo, para o Senhor ministrar, porque aí ele vai trabalhando, ele vai gerando e produzindo dentro de nós essa vontade, aos poucos, né? Muito bom. Entendi, é um processo. É um processo. Não tem Que já jeito. foi escrito, é aquilo, nós já fomos salvos desde a eternidade, mas nós estamos em caminho contínuo de salvação. Sim. É uma das, como se diz, dos paradoxos do evangelho, né? Aí, quando a gente for falar de galardão e recompensa, a gente aprofunda mais isso. Beleza. Tá? Ô, Pode deixar Renato, esse texto aí eu achei interessante. Depois você tá escrito aí, porque eu não consegui ver esse último texto aí, Salmo 100 e quanto? É o Salmo 56:8. 56:8. Tá bom. Obrigada. Tá claro aqui. Amém, amados. Amados, mais alguém? Pode perguntar. A Roberta fez ótimas perguntas, mas pode ter mais aí, hein, amados. Podem falar. Eu sei que nós estamos com um tempo um pouquinho avançado, mas é a última aula, última aulinha, a gente encerrar bem, a gente não ficar com nenhuma dúvida. E aí, amados, antes que alguém fale alguma coisa, quem tiver sugestões de aulas ou que quer aprender alguma coisa, pode jogar lá no grupo, que aí a gente vai, ano que vem, a gente vai colher, né, os professores vão se reunir para a gente decidir o que nós vamos trazer ano que vem, tá? Mas se tiver algum ponto, alguma dúvida, algum tema que vocês queiram saber, manda lá no grupo, que aí a gente vai alinhar e ver direitinho o que dá para passar ou não, tá? Amém, amados? Tranquilo? Então, Renato, oi, só pergunta, quando volta as aulas? provavelmente em fevereiro. Beleza. Bem, amados, então vamos encerrar. Se não tiver mais nenhuma dúvida. Amém. Roberta, minha irmã, ora para encerrar. Amém. Bênção.
Amém. Vamos lá. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Deus, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Renato. Obrigada porque é nítido o dom, Pai, do ensino sobre a vida dele, como nós somos edificados, como nós somos, Pai, abençoados pela vida do Renato. Obrigada, Deus, por essa escola. Obrigada pela vida também dos nossos outros irmãos que durante todo esse ano trouxeram os ensinamentos. Senhor, nós somos gratos de verdade por essas aulas tão profundas, tão poderosas, que nos fizeram, Pai, chegar a um lugar mais alto em Ti. E como o Renato, ele trouxe hoje, Pai, alguns textos falando sobre a recompensa. A sua palavra diz, Pai, que nós podemos ter muitos dons, nós podemos fazer tantas coisas, tantos milagres, mas se nós não tivermos o amor, de nada valerá, Pai. Então, que o Senhor, a minha oração para esse dia, Pai, para essa noite, para esse tempo e para esse novo ciclo que vai começar do LBD, é que nós possamos amar a sua igreja, amar o reino do Senhor, amar servir a sua igreja. E eu te peço, Pai, que com essas informações, com tudo isso que nós aprendemos, nós não venhamos ficar parados, mas que nós possamos, de fato, como o Tiago diz, Pai, colocar em prática. O evangelho, ele precisa ser vivido na prática, assim, demonstrado em ações. Então eu te peço, Pai, que a sua igreja, a igreja de Cristo, nós como igreja local, nós possamos nesse próximo ano, Senhor, nos posicionarmos em servir o seu corpo, com amor, Deus, com amor, como nós falamos tantas vezes aqui, o Renato também falou hoje sobre a intenção do nosso coração, que o Senhor possa alinhar a intenção do nosso coração, Pai, colocando cada um de nós na posição que o Senhor nos chamou. Eu te peço para que cada um de nós, cada irmão que ainda não se encontrou, o que está às vezes à procura, Senhor, em dúvida de onde servir, que o Senhor possa alinhar, como corpo bem ajustado, como diz a sua palavra, cada um de nós possamos estar na posição que o Senhor nos chamou e que haja, Pai, contentamento, que nós não venhamos desejar um lugar de outra pessoa, Pai, mas que nós possamos estar contentes com a posição que o Senhor nos chamou, com o lugar que o Senhor nos chamou, e que cada dia nós possamos, Senhor, avançar no serviço, avançar, Pai, no desenvolvimento, para que cada um, para que todos, Pai, não alguns, como a sua palavra diz, todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento, né, nessa estatura perfeita que é Jesus Cristo, nosso exemplo. Te agradeço, Senhor, por todas as aulas desse ano, te agradeço pela vida dos meus irmãos, dos professores, eu te peço, envia novos mestres, Senhor, envia os trabalhadores, Pai, que nós sabemos que pessoas que têm esse dom, esse talento, às vezes não conseguem romper, Pai, com eles mesmos por causa do medo, da incerteza, da timidez, das dúvidas. Então, que haja, Senhor, um alinhamento do seu corpo. Nesse próximo ano, nós possamos servir a sua igreja em amor, na posição que o Senhor nos chamou, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós, que nós possamos ser uma igreja realmente relevante, aquela que pratica a tua palavra, levando o teu reino em todos os lugares, Pai, manifestando o seu reino onde nós estivermos. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Deus abençoe. Glória a Deus. Acabou esse ano. Ah, que dó. Mas amém. Ano que vem tem mais. Vamos nos organizar. Em janeiro vamos usar para deixar tudo organizadinho para o ano que vem. Tá bom, amados? Amém. Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz. Bom descanso a todos. Amém. Boa noite. Deus, irmão. Boa noite a todos. Fica com Deus aí, pessoal. Até a Fica com próxima. Deus. Amém. Deus.